Shalom, família do Avivamento. Células, multidões, nações, família. É que faz tempo que eu não apareço aqui, vocês acostumaram, né? Shalom, família do Avivamento. Vidas, Células, multidões, nações, família. Glória a Deus. Aleluia, glória a Ti, Senhor Jesus. Obrigada por mais uma oportunidade. Nós tivemos aí quase um mês, né? Só com pessoas lá do alto. E nós fomos muito ministrados, amém? E eu queria muito falar sobre aquilo que Deus ministrou no meu coração, daquilo que nós aprendemos, os treinamentos que nós tivemos aqui. Eu louvo a Deus. Comentei agora com o irmão, de manhã com o irmão Renato, eu falei, aqui no Japão nós temos uns ensinamentos tão poderosos. Porque no Brasil as igrejas são tão grandes, né? Eles só querem o pessoal mais alto ali, os mais, né, os líderes. E a igreja com tantos membros, às vezes não consegue receber aquilo que nós recebemos aqui no Japão. Então eu louvo a Deus pela igreja do Japão, porque aqui em vista do Brasil nossas igrejas são menores, mas não menores no poder do Espírito Santo de Deus, eu creio. Porque coisas que eu vivo aqui neste Japão, na presença do Senhor, eu creio que eu não vivi em lugar nenhum, amém? E nós vemos que o irmão Renato estava falando que no Brasil, perguntaram para ele de onde que ele teve tantos ensinamentos, e ele falou que lá no Japão a gente tinha o CTO. Tinha, né? Porque na época ele estava lá no Brasil. E eu creio, ele falou que Deus trouxe ele de volta para terminar o CTO. Glória a Jesus, e ele voltou, retornou. Então, nós vemos o quê? Que nós aqui podemos comer o melhor dessa terra, só não come quem não quer, amém? Então, aqui eu vejo um crescimento espiritual nas nossas vidas, e nós somos aqui, eu falo que nós somos os queridinhos do papai, vamos falar assim, né? Não para deixar com inveja o povo, mas nós somos os queridinhos do papai, porque aqui nós temos a oportunidade de sermos ministrados. Levamos muito chicote nas costelas, mas a gente vai vencer em nome de Jesus, amém? O importante é você não desistir. E aí, Deus não permitiu que eu falasse algo sobre o que nós somos ministrados. Deus colocou uma palavra no meu coração, eu falei, Senhor, por quê? Mas Deus confirma. Então eu queria que vocês abrissem suas Bíblias, abrissem seus aplicativos no Evangelho de Mateus 4. E aí fiquei sabendo que a aula ontem falou sobre tentação, então nós vamos falar hoje sobre tentação. Amém? E foi muito forte, porque a gente mora aqui nesse Japão, a gente tem contato mais próximo com os discípulos, nós vemos o quanto estão sendo tentados e quanto eu também sou tentada, amém? Fique tranquila, amado, todo mundo aqui é tentado. Amém? Eu digo sempre que o pecado, não é pecado você ser tentado. Pecado é você não resistir à tentação e deixar que a tentação te leve, amém? Porque tentação nós vamos ter sempre. Jesus disse que nós teremos tribulações, nós vamos ser tentados, afinal o diabo ele veio aqui para roubar, matar e destruir. E o diabo, ele usa a mesma estratégia em todas as áreas. Não importa. Ontem eu estudando, lá eu entrei no meu quartinho lá onde eu me arrumo. Eu falo assim que eu sou chique, eu falo meu closet, né? Porque na minha casa, você sabe, o povo é bem agitado. Então, para me estudar, para mim me concentrar, eu tenho que me desligar e mesmo assim colocar o mimicém. E aí eu estava ali e eu falei, Senhor, se é essa palavra que o Senhor quer, então o Senhor vai fazer com que eu consiga. Porque eu gosto muito de escrever. Então, tudo aquilo que eu quero falar, eu escrevo. Aí a apóstola Nema falou do caderninho dela, né? Eu tenho acho que uns 20 cadernos. Porque eu gosto de escrever. É como se eu estivesse falando. E a pessoa fala pouco, então ela escreve muito, né? Glória a Jesus. Mas, e aí eu comecei a escrever no rascunho. Depois comecei a escrever nos papéis. E a gente começa a analisar sobre essa tentação. E me levou a esse texto de Jesus. Porque aqui a palavra do Senhor diz assim, vamos ler a palavra do Senhor? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi levado ao deserto por quem? Pelo próprio Espírito. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Irmão, fala, meu Deus, como que o Espírito Santo fez isso com Jesus? Porque não diz que
ele estava ali no deserto e o diabo foi tentá-lo. Não, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Amém? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que se procede da boca de Deus. Então o diabo, ele levou a cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha Deus à prova, o Senhor meu Deus. E depois o diabo levou o monte no mais alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e disse: tudo lhe darei se me prostrare e me adorar. E Jesus disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e os serviram. Amém? Fechem seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, essa palavra diante do Senhor. Apresenta o Senhor, Pai, toda a igreja aqui, Senhor, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, Pai, eterno e soberano Deus, que seja o Teu Espírito Santo trazer revelações ao coração e convencimento aos Teus filhos. Pai, coloco, Senhor, diante de Ti, Senhor, a minha vida, coloco, Senhor Jesus, o meu coração, Senhor, e todo o tempo, Pai, que eu tenho meditado nessa palavra, que não seja eu falando, mas sim a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa me usar, Senhor, nesta manhã, com todas as armas que o Senhor tem entregado, Senhor Jesus, e que eu possa, Senhor, Pai, ser aqui, Senhor, o instrumento do Senhor, Pai, pelo poder do nome santo de Jesus. Todos dizem? Amém. Amém. Glória a Deus. A passagem curta e que tem grande significado. Uma vez acho que eu ministrei sobre deserto, no significado do deserto, o que o deserto nos ensina. Hoje eu quero trazer sobre a tentação. Eu fico imaginando e pensei lá comigo no meu quartinho: o diabo é burro, porque eu não ia fazer uma tentação sabendo quem era quem, porque o diabo sabe quem é Jesus, mas ele é burrinho. Mas o diabo também não é esperto, ele não é criativo, porque ele usa as mesmas táticas com nós hoje no mundo. E aí eu pensei, falei: Senhor, se eu, uma pecadora, se eu, do jeito que eu levo, todo mundo sabendo que a nossa vida, a gente vive no meio do pecado, se Jesus, soberano, sem pecado nenhum, o Salvador do mundo, ele não fugiu das garras do diabo, você imagina nós. Nós somos alimento do diabo diariamente. E sobre a tentação é o que nos leva a entender nessa palavra. Aqui o texto é curto, simples, aos nossos olhos, mas você pode navegar e colocar muitas coisas em prática. Jesus, ele é soberano, Jesus santo. Sabemos que Jesus, o plano de Deus foi trazer Jesus ao mundo como homem, para viver como nós, passar por tribulações, fazer o ID, fazer curas, sinais e maravilhas, e aí ele foi para o Pai. E nós vemos o quê? Que nós, a partir de Jesus, nós temos o quê? O perdão dos nossos pecados. E aí nós entendemos o quê? Que nós estamos aqui, só que a tática do diabo não muda. Mas eu vejo o mundo como está hoje, as tentações, elas são tão pequenas, elas são tão... dá uma vergonha, vamos falar bem a verdade, é uma vergonha. Porque muitas pessoas são tentadas por tão poucas coisas e se deixam levar pelas tentações do diabo. Só que também, se você olhar lá em Tiago, no livro de Tiago, porque aqui fala que o Espírito levou ele ao deserto, em Tiago ele diz que, foi aí que depois eu conversei com o pastor Tiago, porque ele trouxe esse versículo no grupo familiar, na célula, e nós estávamos ali discutindo, que fala que em Tiago ele diz o quê? Tiago 1,14 diz: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Então, as tentações que nós vivemos é porque nós
pelos desejos do nosso coração, pelo aquilo que nós... E aí ele deu um exemplo. Ele falou até para a irmã, falou assim, irmã, se eu falar para você abandonar o seu chamado, que eu vou te dar um carro, aí um esportivo aí, ela falou, para mim não me interessa. Aí nós brincamos. E se te oferecer algo que gosta, porque o diabo ele vai te oferecer algo que você gosta. Falar assim, vou te oferecer algo que você não se interessa, não vai dar uma tentação no coração. Então, a palavra de Deus, Tiago está dizendo que cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Qual é o seu mau desejo nesse dia? Qual é a sua fraqueza? O que é que tem te roubado da presença do Senhor? O que é que tem te tirado da presença do Senhor? Cada um tem um, irmão. Se você falar que não tem, você está mentindo. Talvez coisas, carros, talvez coisas de casa, decoração, ou talvez roupa, sapato, bolsa. Tem algo em você que você é pego. E o diabo ele vai usar. Mas por que eu falo que as estratégias são as mesmas? Porém, o diabo ele não muda. Ele só muda a pessoa. Ele vai chegar numa irmã e a irmã ela gosta de falar na internet, ela gosta de oferecer o quê? Como a apóstola falou, TikTok que está pagando horrores. Né? Tem uma moça aqui no Japão, uma vez eu vi ela publicar já perguntando sobre se compensa ganhar dinheiro nas redes sociais. Aí uma postou assim, esse mês eu ganhei 300 mil. Gente... 300 mil. Não sei nem o que ela faz no TikTok, porque para mim não me interessa. Mas 300 mil. Aí você é uma pessoa que gosta de falar na internet, você gosta que as pessoas te ouvem, e aí você tem esse dom, e você pega esse seu dom para ganhar dinheiro, só que no mundo, não adianta você chegar lá e começar a falar da palavra de Deus. Você vai ter alguns seguidores, mas não vai ser como se você começar a falar de roupa, de sapato, de moda, as coisas do Japão. E aí você abandona o seu chamado, por quê? Porque aquilo está te atraindo. Então é a tática do diabo. Ele coloca o doce para que te atraia, te trazer, e quando você menos percebe, quando você menos se dá conta, você está afastado do Senhor. Você já não tem mais tempo, porque você dedica tudo aquilo para aquilo que você gosta de fazer. Vou supor, você gosta de trabalhar a respeito de tal coisa. E quando você gosta, você faz com amor. Então você vai, faz e faz. E se você tem lucro, mais amor você põe. Porque você está ganhando. Então, eu vejo que é o seguinte. Uma vez eu falei para uma moça, ela abre a boca assim, tudo que ela vai falar, ou que ela veja, ou que ela pede ajuda, ela consegue. Uma pessoa influenciadora. E eu falei, Deus vai te fazer uma influenciadora dele, para atrair as pessoas para ele. E você tem esse dom. Porque tem gente que vai lá na internet, você só pula, né? Você não tem paciência de ouvir. Mas tem pessoas que te impacta, porque Deus dá esse dom de você usar. E aí o diabo te oferece, não, você está ganhando alguns seguidores, mas isso não está te dando dinheiro, e a pessoa está feliz fazendo aquilo, e aí ela começa, vou fazer a propaganda de uma loja aqui, de outra loja ali, e começa o quê? A ter fundos. E aquilo se torna o quê? Atraente, e você começa a querer mais. Então hoje em dia nós dizemos essas tentações por coisas fúteis e pequenas. Amém, igreja? Vocês estão me acompanhando? Amém. Então, se Jesus, o homem santo, sem pecado algum, filho de Deus, ele veio ao mundo e ele passou por essa tentação, quem somos nós na fila do pão? Nada. Nós vemos ali em Gênesis, quando fala sobre Adão e Eva, quando a serpente aparece para Eva e oferece algo para ela. E ela tinha o conhecimento que Deus pediu para que eles não comessem daquele fruto. E nós vemos o quê? Que lá a serpente, ela seduziu Eva a cair nessa tentação e fazer aquilo que Deus não permitiu. E foi aí que nós conhecemos que entrou pecado no mundo. Amém? Aí nós vemos uma coisa.
diz assim, que se eles provassem daquele fruto, Deus não queria que eles provassem, porque eles iam ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. E aí me fez refletir em algo. Deus, quando criou o homem, Ele disse o que na criação do homem? Quem sabe? Lá em Gênesis 26. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Adão e Eva já eram a semelhança do Senhor Deus. E Deus me leva a refletir que o diabo, ele usa a palavra para trazer um significado errado para o nosso coração. Porque ele foi lá e disse que eles seriam como Deus, sendo que eles já eram a imagem e a semelhança do Senhor. Mas Eva não resistiu à tentação. E Eva foi lá, comeu do fruto e ainda ofereceu ao seu esposo. E aí o pecado entrou no mundo. Então, muitas das vezes o diabo ele vai vir com a palavra, com a Bíblia, assim como diz no texto, que eu vou estar navegando neste texto, que ele nos diz que o diabo, ele traz sobre as nossas vidas, muitas das vezes com a palavra, com entendimentos errados, e nós não entendemos o que está acontecendo. Então hoje, você parar para pensar e refletir na sua vida, e ver quais são as áreas que o diabo está tentando. Quais são as áreas que você está sendo tentado pelo diabo. Quais são as ferramentas que você tem usado para combater essa tentação. Você tem evitado ou você não tem resistido? Porque a tentação, ela é sedução, não é? Ela te seduz, ela não traz pesares, ela te traz agrado, ela te traz um mel, ela te traz algo poderoso que vai te alegrar no dia de hoje. Mas no amanhã o que vai acontecer? Quantas pessoas estão trocando a presença do Senhor por divertimentos pessoais? Quantas pessoas receberam uma palavra profética de Deus e não está vivendo essa palavra? Conversamos no grupo familiar, falamos: o que seria de mim se eu tivesse sido 100%? Para mim, como seria o meu crescimento, contando nossa caminhada em Cristo? Falamos para os irmãos, não perdemos nenhum processo. A gente começou a seguir o processo, como o apóstolo disse, nós entramos nessa igreja e vestimos a camisa dessa igreja. A visão celular é algo que nós entramos quando começou e eu me apaixonei. Então, mas a gente precisa entender sobre a visão celular. A visão celular, ela dá certo. E nós discutimos e falando como que nós vamos fazer para trazer vidas para a igreja, trazer vidas para a célula. Irmão, a gente tem várias dúvidas e nós não precisamos, eu não sei, então eu não vou fazer. Mas nós precisamos entender o que é que nós queremos, qual o propósito. O propósito do Senhor é que você receba a tua palavra e não traga ninguém para estar aqui recebendo. Aqui nós somos uma igreja com brasileiros, mas nós queremos japoneses aqui. E é engraçado que eu tenho uma experiência com japonês, com o meu Nihongo ruim mesmo, porque eu falo que é de Deus, todas essas coisas. E eu falo de Deus para brasileiro, o brasileiro sabe de tudo. Eu sei de tudo. Uns falam mal da igreja, uns falam mal de crente, a gente tem que ouvir isso, porque dói em nós, que nós estamos aqui, e dói. Começam a falar e criticar, você crente. E aí eu falo, Senhor, eu falei que o meu primeiro evangelista, que eu bati na porta de uma mulher, a mulher botou eu e o Tiago para correr. Olha a experiência gloriosa! Acabamos de nos converter, fomos fazer as visitas nos prédios lá perto, lá para trás do Nastoa. Bati na porta e o mais engraçado, essa mulher, ela veio na minha casa, pegou roupa de doação da Aime, foi super simpática comigo, mas ela não me reconheceu. E quando eu abri a porta, ela botou nós para correr, soltou os cachorros. E eu falei, eu não quero mais essa vida, não. Ai, que ódio! Traumatizei, eu falei, tá amarrado em nome de Jesus, que a mulher botou para correr. E aí eu falei, pior que eu conheço essa abençoada, ela não me reconheceu. Então são traumas que você passa na sua vida que você não pode parar, não. Aí o segundo também, não foi nada bom, não. Também quase fomos botados para correr. Falei, Deus, eu nunca botei nenhum crente para correr, só que eu não gostava de abrir a porta.
Então eu já tive que vencer essa etapa. Eu tive que vencer porque eu odiava, não era nem crente, não é porque pessoalzinho lá, né, os guiosá. E aí eu peguei e falei assim, eles são insistentes, e eu não queria abrir a porta para eles, mas eu nunca fui mal educada. Eu não abria. É feio, mas eu não abria. Então tá bom, pequei metade. Pequei metade, não existe isso, mas a gente vai. Por quê? Mas eu vejo que as pessoas maltratam. E aí, as minhas melhores experiências, irmão, foi com crente. Aí a pessoa, ai, que glória a Deus. Aí no final ela fala, eu sou crente. Eu falo, não tem graça. Não tem graça. Porque crente sabe. Então, o que a gente vê? Que nós precisamos ter isso no coração, isso nós precisamos vencer. A nossa igreja precisa vencer isso. Eu preciso vencer. Por eu não gostar deles batendo na minha porta, eu fico pensando, eu não quero incomodar as pessoas. Mas quando as pessoas nos recebem, quando as pessoas abrem o coração, quando as pessoas deixam que a gente ora por ela, irmão, é a coisa mais linda, nós não quer sair. E aí, eu falei já a respeito de uma japonesa no meu trabalho, eu já notei nela um problema muito grande, não é pouco, tá? É grande. Comecei a falar de Jesus para ela. Comecei a falar de Jesus, falar de Deus. E a apóstola Nema, ela me deu um conselho. Ela falou que no Japão, dificilmente, se você falar de Jesus, eles vão dar aquele grau, né? Que a gente quer. Porque a gente aprende a falar da salvação. Ela falou, porque no Japão eles respeitam muito Deus. Deus é Deus. Eles não vão entender. Até eu com o meu Nihongo explicar que Jesus e Deus e o Espírito Santo é a mesma coisa... Até lá, ela já não quer mais dar importância. Então, a gente começa a falar de Deus. E ela sempre fala assim, nossa, Dani, como você é gay, como você sabe as coisas, como você me ajuda, papá. E como que você faz? Eu olhei para ela e falei, é Deus. Ah, porque não sei o quê. E eu comecei a falar, irmão, teve um dia que ela falou que ela não gosta da mãe dela, ela não tem um bom relacionamento, ela odeia a mãe dela. Então, eu já falei, tá aí, trauma de infância. E eu falei sobre o meu pai. O meu pai é o meu Deus. Ela falou, não, meu pai morreu quando eu era criança. Eu falei, não é esse pai. É o pai, Kami-sama. Aí eu vi que o olho dela se esbugalhou. Porque falar de Jesus, para ela, que legal. Mas quando falou de Deus, eu entendi. Para eles, o Deus é Deus, Deus. Eu tenho meu Deus, ele tem os dele. Mas eu falei, não, Deus é um só. Um só. Então eu falei, essa minha alegria vem do Senhor. E aí, conversa vai, conversa vem. Eu comecei a mandar versículo, traduzir minha Bíblia, o aplicativo da minha Bíblia em japonês, não sabia voltar, aí para mim fazer meus devocional, misericórdia, porque estava tudo em japonês para me mandar para ela. Só que ela falou que é muito difícil. E eu falei, convidei ela para vir na célula. E eu falei, fica tranquila. Lá só tem ninja que fala japonês muito bem, fica tranquila. O único que não fala sou eu e meu marido. O restante é tudo Joso, Nihongo. Se prepara. É um tempo novo na célula. Vocês, em nome de Jesus, vocês se preparam aí. Porque se eu falar também que ela vai vir no culto, vocês se preparam, porque vai ter que ter tradução para ela. Ou para qualquer um que entrar aqui dentro dessa igreja. Então vocês porque eu estou treinando ainda, tá? Estou me matando ali para me treinar. E vocês que já sabem, façam favor de treinar. Em nome de Jesus, amém? Porque Deus já deu a facilidade, então você já sabe. Então agora é só treinar os cotobaia cristãos aí, porque é diferente. Eu já fiquei sabendo já que é diferente. E aí, eu postei algo da igreja e ela falou que tem medo da igreja. Aí a irmã falou, né, que no budismo é muito sério mesmo, é algo muito... Eu falei, irmã, lá é uma família. É algo que você... E ela está tendo uma experiência com os brasileiros, com as pessoas amando ela. Porque, pelo que eu entendi, a vida foi de rejeição. Você não vale nada. Pra você ter uma noção, ela tem menos de 45 quilos e que foi doar sangue e desmaiou no hospital semana passada. Falei, mas por que deixaram? Fizeram só rambum. Diz que era 400, aí tiraram só 200, ela desmaiou. Ela não tem estatura para doar sangue. Porque ela se acha tão insignificante que ela... No Shakai Hoken dela, ela mostrou, ela já colocou que quando ela morrer, todos os órgãos dela vai ser doado para ela ajudar alguém, já que ela não faz nada que presta. Eu fico imaginando o que essa menina ouve desde quando ela nasceu. Eu falei, não, você é especial. E aí eu vou lá e sempre escrevo para ela, você é amada do Senhor, você... E eu estou gostando de falar com ela. Queria poder falar mais. Porque japonês, ele te ouve. Brasileiro sabe de tudo.
Mas nós não podemos desistir. Amém? E aí eu fui, na igreja tinha um monte de mangá, e eu caçando esses mangá em casa, eu falei, Senhor, Espírito Santo, me ajuda a achar esses mangá. Eu sei que eu tenho em casa, levei os mangá para ela. Ela leu de um dia para o outro. Então, eu creio que um dia ela vai aceitar o convite, ela tem medo, mas um dia ela vai aceitar o convite e ela vai vir na igreja. Se mostrou interessante, porque, que eu falo, o que é que te traz alegria? Deus. Então, eu quero conhecer esse Deus. Eu falei para uma vez, né, que eu vim para Jesus através da minha irmã. Eu falei, que Jesus é esse que você serve, que não é o Jesus que eu conheço. Então, eu quero conhecer esse Jesus através... E aí, foi o aniversário da minha irmã esse mês, eu escrevi para ela, eu falei, muito obrigado, minha irmã, porque através da sua vida eu conheci esse Jesus que hoje eu sirvo. Porque o Jesus que ela serve era um Jesus que eu não conhecia. Então, através da vida dela, eu sentia que a alegria dela, a busca dela, a dedicação dela, tudo que ela fazia era em nome de Jesus. Aleluia. Então, hoje... vocês precisam entender e as pessoas olhar para você e não te ver apenas como uma crente, mas sim como uma mensageira da palavra. Então, o que eu penso? Lá no meu serviço, começam a falar... Ó, para você ter noção, eu dei um mangá para a mulher, para a menina, tinha Adão e Eva. A brasileira, sabe o que ela teve a capacidade de falar? Não sei o que lá de sexo, porque estava com a folhinha lá. Falei, misericórdia. Falei, Tigal. Então, irmã, se você não vigia quem está à sua volta, o diabo ele coloca muitas coisas. Eu falei, não tem nada a ver de sexualidade. Porque para ela viu aquilo, ela ficou assustada, ela não conhece a palavra de Deus. Mas a pessoa que falou conhece. Sabe de Adão e Eva. Eu falei, Tigal. Eu falei, Adão e Eva. Eu falei, não tem nada a ver com sexualidade. Porque nós sabemos que eles não usavam roupas. Eles não faziam o quê? A Bíblia fala sobre, né, que eles cobriram ali e na imagem do mangá tinha essa imagem. Então eu fico pensando, o que nós temos ouvido? Glória a Deus, eita glória. Ah lá, falei? Se prepare e vai lá. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Yoroshiku onegaishimasu. Então vamos lá, viu? Deus é bom demais, Deus é tremendo. Amém? Ele é conhecido aqui. Aí encontrou. De bairro. Ele mora em Minacute, não é? Ele era lá de Minacute. Ele já desceu as águas com a gente. Glória a Jesus, amém? Então, ó, para você ver o propósito do Senhor, ele achou a igreja e disse que veio de bicicleta, e a bicicleta dele está lá. Agora para pensar, você tem carro na sua casa, tem tudo na sua casa e você não levanta cedo para vir para a igreja. Ninguém veio de Minacute até aqui, vocês sabem que Minacute até aqui de carro já demora, né? Glória a Jesus e louvado seja, Deus toca o coração dele, amém? Então nós vemos o quê? Que tentações, vamos falar de tentações. Domingo de manhã, um frio desse, não quer ir para a igreja, cobertor, a cama quente. Levanta-te, você que dorme. Vamos para a igreja, irmão. Levanta-te. Quem gosta de sair da cama no frio desse? Ninguém gosta. Porque é gostoso. Mas nós estamos aqui, nós vamos dar nossa primícia ao Senhor Jesus, amém? E nós estamos aqui para aprender mais. Então nós vemos o quê? Que o diabo ele veio com estratégias sujas, estratégias do mundo para te atrair, aquilo que te traz alegria, o diabo vai estar te oferecendo, amém? Hebreus 4,15 diz o quê? Abram suas Bíblias, 4,15 diz o quê? Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos na graça que nos ajude no momento de necessidade. Aqui em Hebreus está dizendo o quê? Que Jesus, ele mesmo assim, ele também teve este momento de tentação,
Mas aqui no 16 ele diz que se nós nos aproximarmos mais do trono da graça, que é o quê? A palavra, que é Deus, Ele vai nos ajudar no momento de necessidade, no momento que a gente precisar de ajuda. Então, não é pecado você ser tentado. Aí eu te ofereço algo, irmão Renato, que te atrai muito. E o irmão faz o quê? Ele vai orar. Não, Senhor, tira isso de mim em nome de Jesus. Ele sabe que é a fraqueza dele. Ele sabe que aquilo atrai ele. Ele sabe que ele vai cair. E aí ele tem o discernimento e ele vai buscar o quê? Em Deus. Fala, Deus, afasta de mim isso que tem me tirado da presença do Senhor. Então o pecado não é você ser tentado. O irmão está sendo tentado porque é um pecador. Tem algo de errado no irmão. Não. Está sendo tentado, mas você não deve se deixar ser levado pela tentação. Então hoje o que está te levando? O que está te trazendo fazer todas essas coisas? Deixar da palavra do Senhor. Deixar de buscar Ele no seu tempo, no seu devocional, na presença do Senhor. Nós vemos que a palavra para o devocional, a gente vê as lutas. Não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Você separar o seu tempo e estar lá com Deus. Mas nós vemos que hoje tá tão chato que as lutas do irmão é acordar cedo para vir para a igreja. A luta do outro irmão é recusar um convite atraente para não estar aqui na igreja. Se tem algo que tem te convidado, porque quando nós nos convertemos, eu vivia muito na casa de uma amiga minha, e os convites vinham, e quando nós convertemos, nós tivemos que resistir à tentação, e falar, não vou, não, eu sei. A nossa entrega para Jesus foi tão grande, mas tão grande, que nos encheu de uma certa forma, que quando eu comecei a atender as minhas clientes, vinha cliente que gastavam horrores para os dias do culto, que era sábado à noite, nos dias de CTO, queria os domingos, eu falei, não, domingo é da minha família, queria vir a tentação, e eu precisando de dinheiro, eu tive que dizer não, e Deus honrou. Por isso que eu digo, tudo aquilo que você for fazer, não deixa, porque vai surgir oportunidades. Estou começando agora, eu estava começando nos meus atendimentos, perdi muito cliente, perdi pessoas falavam, ela não tem tempo. Tem umas que falavam assim, ela só quer saber de igreja. Eu não estou nem aí. Eu vou dizer para você que eu resisti. Fácil? Não foi fácil. Eu tive que lutar muito. Eu falei, Senhor, se o Senhor é o Deus da minha vida, esse dinheiro não vai me fazer falta. E realmente não fez. Porque quanto mais dinheiro você tem, mais você quer. Então, se você ganha bem, aí você pode ganhar melhor, você sempre vai querer mais e mais e mais. Não é isso que Deus quer. Se eu não tivesse resistido, eu talvez hoje não estaria onde eu estou. Teria desistido no meio do caminho. Então, nós temos que prestar atenção, amém? E aqui na palavra de Deus, em Mateus, voltando para o texto, o diabo, ele sabe da necessidade. E um fato que eu quero trazer para você, primeiro, necessidade física. Diz a palavra de Deus que Jesus estava ali no deserto, e Lucas, ele fala que passaram, o Lucas, a versão dele diz assim, que ele viveu esses 40 dias e no final sentiu fome. Então eu entendo, a gente vai fazendo vários entendimentos sobre o que diz os evangelhos, porque os evangelhos em Marcos, Mateus e Lucas fala sobre o texto, só que o Marcos fala só 2 linhas, se eu não me engano, é bem Mateus, ele já é mais profundo. Então nós vemos o quê? Quem aqui gosta de ficar com fome? Toda pregação tem comida, né? Irmão, você está com fome. Aí vem alguém para você, ele pega as necessidades físicas, transforma essa pedra em pão. Vou falar a verdade. Não sei vocês, mas eu com fome eu viro uma fera. Agora você imagina, você com fome, aí vem esse capiroto, enchendo a sua paciência, fazendo com que o homem, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Salvador... Irmão, Jesus podia transformar a pedra em pão? Sim.
Ele precisa provar para o diabo que ele é o Deus? Não, você também não precisa provar que você é crente, não precisa provar que você é. Você não precisa provar, sua única provação é para Deus. Muitas pessoas colocam você à prova, e você quer provar que você é uma mulher de Deus, você quer provar que você é um homem de Deus. Não coloca dúvida daquilo que você foi chamado. Quem já nunca passou por uma situação de olhar para você e falar assim: você, Yumi, falar da palavra de Deus? Como assim? E aí a Yumi vai falar assim: não é verdade? Eu acho que eu não sirvo para isso. Não, você serve. Você tem que saber quem é você em Cristo Jesus. Você precisa saber quem é você nesse chamado nessa terra. Você precisa entender que do seu jeito Deus vai usar você para falar da palavra dele, para viver o dele. Tem pessoas, irmão, que nem abrem a boca e Deus já move. Tem pessoas que tá falando, Deus usa da forma como ele quer. Então o diabo ele vê a necessidade física, aquilo que você, eu arrumei um emprego, estou precisando, estou passando, minhas finanças estão muito ruins, eu preciso trabalhar. E aí o diabo te oferece o quê? Um emprego melhor, você vai ganhar mais, e aí nesse trabalho você não pode participar do culto de oração, esse trabalho você não consegue vir à célula, e esse trabalho, mal é mal, se você acordar bem, você consegue vir no culto, porque a semana inteira você está cansado. Agora me diz, isso vem de Deus? Será que vem de Deus? Tentações que trazem mel ao nosso coração, à nossa boca, mas que na verdade, ela está te trazendo a destruição. Não, mas depois eu vou lá na internet que acompanho os cultos, eu estou sendo alimentado, irmão. Quando Jesus voltar do céu, ele aparecer, ele vai vir descendo, ele não vai ligar sua internet, seu Facebook e falar: vem, filha. Não vai, irmã. Facebook não vai te salvar. É uma ferramenta para você entender a palavra, estudar, mas aqui você recebe muito mais. Aleluia. A gente escuta a pregação em casa, enche a gente, né? Mas eu tenho certeza que quando você está sentado numa cadeira, você é muito mais cheia de Deus. É muito mais cheia. Então, eu já ouvi muita gente falando que não precisa vir para a igreja. Acompanha pela internet. Aí tem um vídeo de uma menininha que ela fala assim: então tá bom, querida, quando Jesus voltar, ele vai voltar e vai te chamar pela internet. Não vai. Não adianta que não vai. Internet é uma ferramenta poderosa para o evangelismo também, mas não é a salvação que vai trazer na sua vida o conserto que você precisa. Amém? Amém. Então tá. E Jesus responde bem assim lá em Mateus 4,4. O que ele diz? Que nem só de pão vive o homem, mas nós vivemos o quê? De toda a palavra que se procede da boca de Deus. Então eu vejo que Jesus, com toda a sabedoria, ele diz o quê? O outro vai com algo da Bíblia para ele e ele retruca com a palavra. Jesus venceu o diabo sempre com a palavra. Sempre rebatendo aquilo que o diabo vinha falando sobre ele. Porque nós conhecemos, nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que se procede da boca de Deus. E nós precisamos entender, amém? E aí nós vemos o quê? Que também tem no Evangelho de João, que Jesus fala, os discípulos estão preocupados com Jesus, falando por que ele não come, querendo que ele comesse. E Jesus responde o quê? Que a comida dele é o quê? É fazer a vontade do Pai. A comida é fazer a vontade do Pai. Aí você está falando, né? A pessoa que gosta de comer está falando para vocês não comer. Não é isso. Mas a gente entende a Bíblia muito errado. Porque a gente quer ter os nossos entendimentos, mas primeiro o alimento tem que ser espiritual. Quando você jejua, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Tirar algo de comida. Você vai lá e tira. É o jejum mais forte da minha vida. É tirar a refeição. Mas eu sei que é importante. E a tentação, quando você tira o coisa, todo mundo resolve no serviço de ofertar comida, né? É extraordinário o dia que o diabo resolve agir. Você vai lá, não. Aí as pessoas veem o meu bentozinho é um bentô de pedreiro.
Quando eu não levo os auxiliares. E aí, eu vejo na hora do almoço, eu não abro nada, as pessoas já começam a ficar preocupadas. E começam a te ofertar isso. E o diabo tá. E eu falo, não, amém, obrigado. Não, eu tô sem fome. Ai, que mentira, tu não sabe que é mentira. Mas por quê? Porque eu não vou ficar falando, tô jejum. Uma, porque as pessoas criticam. E outra, porque eu não preciso falar, não é verdade? Quem é bom entendedor sabe. Quem é crente sabe. A Dani tá sem comer, não é porque ela tá sem fome, é porque ela tá em jejum. Não é difícil. Então nós temos que entender que o diabo, ele vem. Então Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Deus. Então quando fala em comida, nós falamos o quê? O espiritual, isso que vocês recebem. A palavra que vocês recebem, que é ministrado. Quem é que filtrou todos os ensinamentos que teve nesse tempo, nesse mês? Tantas coisas boas foram. Vocês filtraram isso. Vocês filtraram tudo aquilo que foi jogado aqui, foi derramado aqui nesse altar. E agora? O que nós vamos fazer? Mas nós vamos continuar em nome de Jesus. E eu creio que nós vamos conseguir, pelo poder do nome de Jesus. A segunda tentação do diabo contra Jesus foi o quê? Foi a tentação do quê? De provar a Deus. Que ele diz o quê? Olha a cara de pau do diabo. Vai lá, o próximo, a tentação. 5. Ele leva Jesus na cidade santa e colocou ela na parte mais alta e ele disse, tu és o filho de Deus. Foi o que eu acabei de falar. Se atira daqui. E aí ele recita o Salmo 91, 11. O que diz lá? Ele vai o quê? Não vai deixar que ele não tropece nenhuma pedra nenhuma. Jesus não precisou provar que ele é o Filho de Deus. Você não precisa provar que você é filho de Deus. Prova que você é crente. Não, você não precisa provar, para ele apenas. Não coloque Deus à prova. A única parte na Bíblia que coloca Deus à prova está lá em Malaquias, que coloca sobre dízimo e oferta. Coloque-me à prova, se eu não abrir as comportas do céu e derramar bênção sem medidas. É a única. É a única. Não existe. Você não pode provar Deus. Ah, Deus, se você me ama de verdade... Não faça isso. A palavra de Deus condena. Então, o diabo, ele vem com a palavra. Ele vem trazendo um significado errado. E se você cai? Ah, se você é crente, faz isso. Se você é filho de Deus... Irmão, você já é. Isso não vai mudar nada. O que vai mudar são as suas decisões. Se você vai receber aquilo que você tem por direito ou se você vai deixar o diabo levar. Amém? Então, provar o Senhor. Nós não podemos. Ele vem nos atacando até mesmo com... A gente vê que hoje em dia nem é muito palavras bíblicas, né? Os textos bíblicos. Vem provando mesmo com coisa besta, coisa boba, coisas fúteis. E o povo está caindo. Amém? É um tempo de a gente se colocar na presença do Senhor, amém? Terceira, qual foi a terceira? Mais importante? Adoração. O diabo invejoso, seu invejoso. Porque você sabe que a Bíblia diz que Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele sabe que em você é um adorador, então ele quer o quê? Aquilo que é de Deus. Se prostrarem a mim. Quantas pessoas não se prostram para o diabo, mas se prostram para os aliados dele, porque o diabo ele vem fantasiado. Quando eu falo, quando você começa a fazer algo, é a mesma coisa de adoração. Porque se você não faz algo aqui dentro da igreja com tanto amor como você faz para as coisas do mundo, você está adorando aquilo lá. Jesus disse que você não tem como você adorar a Deus e o mamon, o dinheiro. Eu levo o dinheiro em torno de coisas pessoais nossas. Você não pode adorar Deus e começar a adorar o seu trabalho, ou até mesmo algo que você faz na internet, ou algo que você faz assim, aleatório. Ah, eu gosto de sair, fazer foto, e aí você troca a presença. Você está adorando as outras coisas. Quando nós falamos de adoração, é algo muito forte. Porque o dia que o diabo te arrancar da adoração, a sua vida cai.
Nós somos adoradores, nós vivemos para adorar, nós nascemos para adorar o Senhor, e nós precisamos todos os dias adorar o Deus do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? Então, ele diz aqui, depois que ele levou ele no monte mais alto dos reis do mundo, ele prometeu algo que nem era dele. Eu te darei todos esse reino não é teu, filho. É do Criador, já é de Jesus, já pertence a Jesus. Então o diabo ele tem nos oferecido algo que já é nosso. Olha, igual eu falei para a moça, você vai ser uma influenciadora na internet de Jesus. E Deus tem roubado a vida dela para influenciar em outras coisas que não é para o reino. Porque aquilo que ele prometeu a pessoa já tem no coração. Mas ela usa em adoração ao mundo, ao diabo. Então, ele promete algo que nem é dele. Te darei todo esse reino. Que reino, meu filho? Você não tem mais nada, você é um perdedor. Esse reino é do meu Deus, pertence a Jesus. Se é nós, você está doido? Já começa a bater Jesus, foi isso muito simples. A Bíblia, ele debate de novo. Tudo te darei se me prostrar e me adorar. Ele tira-se daqui, Satanás. Aí acho que Jesus já ficou no grau e falou assim, sai daqui, Satanás, bate em retirada. Aí ele foi educado, Jesus até para dar uma arrebatada, ele é educado. E ele fala assim, adore ao Senhor, o meu Deus, e só ele prestar culto. E o diabo o que fez? Enfiou o rabinho no meio das pernas, saiu, e depois de tudo isso a Bíblia diz o quê? Que os anjos vieram lhe servir. Irmão, toda tentação que você vai ser colocado na brecha, você não vai sair dessa tentação passar fome. Falo fome física ou espiritual. Deus ele vai mandar anjos para te alimentar. Então toda vez que você passar por provações, não deixa o diabo. Por isso que eu falo, a palavra de Deus ela precisa ser estudada. Quem tem dificuldade aqui de estudar a palavra do Senhor? Entendimento, né? É difícil, não é? Falei para a japonesa, é difícil, eu sei. Mas você tem que pedir o quê? Sabedoria. Então, quando eu li a palavra, a gente lê como um texto normal. E quando o Espírito Santo te traz revelação, ele começa a abrir lugares que na sua vida, você, disfarçadamente, eu tenho certeza que aqui muitas das coisas que vocês já fizeram nessa palavra se encaixam, vocês nunca se deram conta de tudo que vocês viveram. E não têm a noção de como foram tentados e quanto foram que não conseguiram resistir. Por isso que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Até o dia de hoje ela funciona. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela até os dias de hoje vai continuar sendo. Este livro é poderoso. E o entendimento vai da nossa busca. Nós precisamos buscar na palavra de Deus. Porque quando vier essa tentação, você vai ter um versículo para dizer: sai daqui, Satanás. Nunca troque a adoração do nosso Deus por adorar qualquer coisa. Seja um objeto, seja um filho, seja o seu marido, a sua casa. Quantas vezes o diabo coloca no nosso coração que você precisa cuidar da sua família. Você precisa ter tempo para a sua família. E aí você resolve ter tempo bem no dia do culto. Você só quer ter tempo para a família no dia do culto. Irmã, irmão, Deus quer fazer de você algo muito melhor. Eu sei que a vida aqui no Japão é difícil, eu sei, eu não tenho tempo muito também não durante a semana. Mas eu estou pedindo para Deus, para remir o meu tempo, para Ele, porque eu falei até para o Zapão, eu falei assim, acho que eu estou administrando muito mal o meu tempo. A gente precisa ter tempo. Tempo para cuidar da sua casa, tempo para cuidar do reino. Nós precisamos de cuidado no reino, as vidas. Nós precisamos, amém? A nossa oração diária tem que ser essa, amor por vidas. Eu passo a pedir amor por vidas sempre, sempre, sempre. Amor por vidas, amor, porque se você não tiver amor, você não liga para as vidas. E ter compaixão, e saber a tristeza que está. Eu sempre senti, eu falei, Deus, me traz revelação do que essa moça precisa. É de Deus, isso a gente sabe, mas qual é o que está pegando ela? Uma pessoa que acha que não tem serventia para nada. Não, você é linda, preciosa aos olhos de Deus. Em nome de Jesus, que isso entre no coração.
que você e a sua casa precisa servir ao Senhor, que você e a sua casa precisa adorar o Senhor com a sua família ali, fazer o seu tempo de comunhão, fazer o seu tempo ali de palavra, o seu tempo de estar com a sua família e estar relacionando a palavra do Senhor. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso, amém? E aí, através da adoração. E aí, volta lá de novo no Tiago, para a gente estar encerrando. Livro de Tiago. Fala sobre o 1,12 diz o quê? Tiago 1,12 diz o quê? Feliz é o homem que persevera pois depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, ali, quando Jesus, ele resistiu, ele foi aprovado, porque se Jesus, ele não entende o propósito dele, se ele não resiste ao diabo, hoje, o que seria de nós? Nós não seríamos mais nada, porque o diabo já teria vencido, porque como o diabo venceu Adão e Eva, ele não conseguiu com Jesus. Por isso que hoje, falar de Deus, o diabo ele não está nem aí. O problema do diabo está com Jesus. Porque é através de Jesus que nós vamos conhecer a salvação. É através de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Amém? Então, Tiago diz que tudo aquilo que Ele prometeu a todos vocês, que Ele ama, Ele vai cumprir. Ele vai te dar essa coroa de vitória. Mas você precisa o quê? Passar pela aprovação e ser aprovado. Sem a aprovação do Senhor. Então, foi reprovado em várias áreas? Põe diante da presença do Senhor. É um tempo que a gente tem que colocar, amém? E dizer, Senhor, me perdoa. Essas 3 tentações, nós passamos por muito mais tentações e nem é tão pesada, não. Porque ninguém aqui está 40 dias e 40 noites sem comer. É por bobeira que nós estamos sendo deixados levados. 1 Pedro diz que o diabo está ao nosso derredor. Ele está louco para devorar. Então, aqui como diz em Lucas, que passando os 40 dias, quando no final ele estava com fome, então o diabo ele estava ali todo o tempo, de olho. O diabo está de olho. A hora que você der uma brecha, ele entra. Porque a hora que Jesus sentiu fome, ele entrou. Oferecendo o quê? Transforma essa pedra em pão. O diabo entra na sua vida. Então ele está aqui, ele está à volta. E aí, quando você dá aquela brecha, é a hora que ele entra, com a necessidade física que você está no momento. Por isso que a meditação, por isso que a intimidade com Deus vai te blindar de muitas coisas. Amém? E se as tentações do mundo estão sendo tão fracas, ore a Deus, porque você precisa se fortalecer. Amém? Fortaleça-se na presença do Senhor. Pode vir, irmã. E nós vamos adorar o Senhor. Eu queria que vocês fechassem seus olhos. Depois de tantas coisas que nós vivemos neste mundo, nós precisamos agradecer ao Senhor. Fechem seus olhos, comecem a meditar naquilo que Deus tem falado ao coração de vocês. Amém?